roupas, compramos alimentos. Mas eu queria que nós pudéssemos hoje ter uma ideia clara, ainda que não seja algo mais profundo, mas já comento que é um alimento sólido, porquanto Deus, eu creio que espera de nós um passo sempre a mais no nosso crescimento espiritual. E como ontem foi dito com respeito ao tribunal eterno, falando de advogado, de juiz, de todo o procedimento que temos que ter adequado, porque tudo aquilo que falamos fala no mundo espiritual, eu queria que você pudesse ter esse fundamento daquilo que o Senhor, ao longo de um tempo, repartiu conosco, e nós temos tentado trazer o ensino educacional para que outros sejam despertados. Hoje, eu acho que vocês concordam comigo, as igrejas estão lotadas de pessoas, eu me refiro a todas, e muitas das vezes nós não vemos as marcas do mestre, nós não vemos o discipulado à altura daquilo que nós lemos no livro de Atos. Inclusive, o livro de Atos e a leitura dele que me fez largar toda a minha vida funcional comum para viver uma vida somente para o Senhor, o que as pessoas chamam de viver da fé, né? Esse chamado foi algum tempo atrás, para ser mais exato, em 1995, já faz tempo. Eu vivo, então, integralmente para a obra na igreja a qual aqui tento conduzir como pastor ao longo de já de 25 anos. Então, em Hebreus capítulo 10, verso 1, o autor da epístola diz-nos algo muito importante e extremamente oportuno para os dias atuais, já que estamos aí às beiras e às portas de fazer lembrança do Peça da Páscoa. Em Hebreus capítulo 10, verso 1 diz assim: ora, visto que a lei, a Torá, tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente lhe oferecem. Verso 2: de outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordações de pecados todos os anos. Verso 4. Porque é impossível, guarde isso, porque é impossível que sangue de touros e de bode remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes corpo me formastes. Não te deleitas com os holocaustos e ofertas pelo pecado? 7. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Verso 8. Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocaustos e obrações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Verso 9, então, acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Verso 10, nessa vontade é que temos sido santificados, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Deixa eu apenas pegar esse início de texto como fundamento daquilo que queremos falar e fazer com que a gente possa se despertar. Falei agora há pouco, eu acho que todos nós concordamos, que as características que hoje estão sob a tutela de uma igreja universal, ou seja, uma igreja em todo o mundo, são as marcas da igreja de Laodiceia. Conforme Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se ouvires a minha voz, entrarei e ceareis. Ou seja, nós temos contemplado uma igreja que diz: sou rica e abastada, não preciso de coisa alguma, e mal sabes que é pobre, cega e nua. Aconselho-os que comprem de mim ouro refinado pelo fogo, veste para se vestir, colírios para colocar nos olhos. Esse texto refere-se a Jesus falando à igreja de Laodiceia, a última carta do Apocalipse. Portanto, o texto deixa claro que Jesus está fora da igreja, batendo a porta, e que a igreja diz que é rica e abastada, mas está longe dos valores que Deus espera que possamos cultivar a fim de ser agradável a Ele. O texto que nós lemos agora há pouco fala que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real. Eu acho que todos nós entendemos que o apóstolo Paulo, aquele que escreveu grande parte do Novo Testamento, nas cartas, ele foi um homem criado aos pés de Gamaliel. Significa que Gamaliel era um rabino, um mestre,
um doutor da lei, e que Paulo era um homem que conhecia as Escrituras como ninguém. Não melhor do que os outros apóstolos, mas certamente escolhido a dedo para fazer a transladação entre a sombra e apontar a realidade. O apóstolo Paulo, ao longo do seu ministério, qualquer pessoa que estudar a sua biografia vai perceber que o apóstolo, ele anunciou as boas novas, pregou o evangelho, fez sinais e prodígios, mas debaixo de grande aperto, aflição e angústia por todos os lados. Ele perseguiu e passou a ser alguém muito perseguido. E aí poderia então surgir uma pergunta: por que o justo sofre? Por que aquele que professa a fé em Cristo muitas das vezes está rodeado de limitações, ou de provações, ou de tribulações? É verdade que muitas das nossas tribulações podem ser resultado da nossa prática pecaminosa. Ou seja, nós semeamos na carne, colhemos na carne. Mas nós não queremos falar do nível de quem confessa pecado para obter graça por meio de Jesus Cristo e do seu sangue. Nós queremos falar de quem já está na graça, daquele que de fato segue como discípulo e que precisa andar diante do Senhor em novidade de vida, produzir frutos dignos de arrependimento, somar, acrescentar e fazer com que as pessoas que estão à sua volta possam encontrar em você algo transformador. Como nós falamos e lemos, capítulo 10, verso 1, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente lhe oferece. Ora, se é sombra, por que Deus entregou? A Bíblia diz em Romanos capítulo 7 que a lei espiritual, o mandamento justo e bom, mas Deus os entregou como sombra do que ele esperava fazer no nível muito maior e amplo no que nós chamamos de nova aliança em Cristo. Mas nós devemos trazer um pouco à memória, já que estamos muito próximos da Páscoa, alguns valores que são importantes como sombra, que apontam uma realidade. Por exemplo, na Páscoa ou no Pessa, depois de inúmeros juízos estabelecidos por Deus aos principados que dominavam o Egito, quebrando um por um e exaltando o seu nome, a única forma que o Senhor estabeleceu para resgatar a sua nação é através de substituição, através de um preço pago, através de alguma coisa que pudesse, no mundo espiritual, comprar, adquirir, tornar para si. Nós sabemos que o Senhor atingiu o Nilo, que o Senhor trouxe pragas de rãs, que o Senhor trouxe praga de piolhos, e se nós estudássemos e houvesse tempo, verificaríamos que o Senhor tocou em cada deus do Egito, dizendo: não são deuses? Resolva o problema. E nenhum deles conseguiram resistir ao poder de Adonai, de Yahvé, de Elohim. Mas nós percebemos também que a última e poderosa manifestação que libertou a nação de Israel do domínio do Egito, da mão de Faraó e de Satanás, foi através de um símbolo que lança luz vindouro em Cristo. Ele, o Senhor, determinou por Moisés que todas as famílias dos hebreus, dos israelitas, estivessem dentro de sua casa e pudessem vir a imolar um cordeiro, colocar ervas amargas na mesa, um pão asmo, se colocar numa posição de quem estivesse de saída, e de fato estavam, com peregrino e forasteiro, para que fossem livres. Evidentemente, fizeram tudo isso como um ato de fé. Ouviram de Moisés, acreditaram e praticaram. Assim fizeram. Colocaram o sangue nos umbrais, sacrificaram um cordeiro, assaram ele, comeram sua carne, comeram pães asmos. Hoje, passado tudo isso, olhamos para essa festa e aprendemos valores que nos apontam Cristo, o Cordeiro Pascal. Ao mastigar a erva, lembramos do tempo que vivíamos longe, abandonando o caminho da justiça, e sofrimos por causa disso. A semelhança de Israel, também 400 anos, 430 para ser exato, diante dos domínios dos egípcios. Quando o Senhor determina que comamos a ceia e depois removamos o pecado e o fermento da casa e comamos os pães asmos por 7 dias, Deus está dizendo: olha, eu vou redimi-los, eu vou comprá-los por meio da substituição. Um cordeiro vai ser sacrificado, o sangue vai ser derramado, e através disso vocês se voltarão para mim, sairão da mão do adversário, romperá o cativeiro e o aprisionamento por meio da substituição. E isso é uma realidade desde o livro de Gênesis, de Bereshit. Quando o homem pecou no jardim, Deus estabelece algo pelo qual o homem deveria ser redimido. Ainda que não tivesse falado por intermédio da lei e da Torá, ele dava indícios, porquanto os homens, no caso Adão e Eva, cozeram folhas de figueiras, mas o Senhor matou o animal e cobriu-os com pele, dando a entender que por meio da substituição, por meio da cobertura,
ele haveria de resgatar o homem que se perdeu através do pecado, induzido por Satanás. E quando nós lemos o texto de Hebreus, o autor diz que tudo quanto Deus escreveu por meio da Torá, da lei, tinha sombra dos bem-vindouros. Chegou a dizer que os sacrifícios são ineficazes, eles não podem tornar ninguém puros. Mas por que tinham valor? Porque todos os sacrifícios, sejam eles oferta pela culpa, pela transgressão, oferta de holocausto, pacíficas ou manjares, que são ordenanças estabelecidas por Deus, elas tinham como objetivo apontar a Cristo. E é por isso que tinha um poder no mundo espiritual. Homens e mulheres que no passado morriam eram deixados por meio da oferta, da fé, de ofertas que não podem tornar homens e mulheres limpos, guardados no seio de Abraão. Até que Jesus puder dizer, está consumado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus tornou real e prático todas as coisas, nós podemos usufruir do transporte do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, do poder de Satanás para o poder de Deus vivo. Então Deus lança luz através de sombras numa realidade poderosa e transformadora. Mas eu comentei com vocês que o que nós queremos falar é de princípios da compra no tribunal eterno. Ora, para que eu possa ter legítimo entendimento, eu queria pedir mais uma vez a você que pudesse ler um texto comigo no livro de Levítico, já que a lei, a Torá, foi dada como sombra dos bens vindouros. Eu queria mostrar a você o que foi que Deus escolheu e estabeleceu como moeda de compra de almas. Não é por meio de real, ou dólar, ou ouro que uma alma é comprada, resgatada dentro do tribunal eterno. Em Levítico capítulo 17, Deus estabeleceu como ordenança e mandamento. E Jesus de Nazaré seguiu sem vacilar todos os princípios que o Pai estabeleceu. Em Levítico 17, verso 11 diz: porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Vou repetir. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Expiar é cobrir. Expiar é como se, de alguma forma, Deus aceitasse, por meio de mediação, por meio de sacerdócio, por meio de oferta, que os nossos pecados ficassem cobertos e, por meio do derramamento de sangue de cordeiros, de bodes, de cabritos, de pombas, de rolas, nós pudéssemos ficar cobertos até que, de fato, Cristo Jesus tornasse real. Daí a expressão, está consumado, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Mas a pergunta que fica é, se Deus estabeleceu o sangue como compra, se no tribunal eterno tudo que se compra é por meio de sangue, a pergunta que nós deveríamos fazer a nós mesmos é, que tipo de moeda nós temos oferecido como pessoa para resgatar vidas e transformar pessoas? Ora, eu tenho dito, e o próprio texto nos mostrou, que tudo é sombra dos bens vindouros. O Senhor estabeleceu o sangue no altar como moeda de compra no tribunal eterno. E olha que ele acabou de dizer no texto que sangue de bodes são ineficazes, que sangue de cabrito eram apenas sombras do bem vindouro. Ora, se eram ineficazes, por que tinham poder? Porque todos apontavam para Cristo. E é fato. Quando João, por exemplo, viu Jesus de Nazaré entrar no cenário, lá no Evangelho de João, capítulo 1, ele fala algo muito interessante a respeito da pessoa do Mestre. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, diz, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não cobre, tira. Porque Deus, outrora, e nós estamos na época da Páscoa, ele estabeleceu a morte de um cordeiro para cobrir o pecado de Israel e romper os grilhões do Egito e da mão de Faraó. Sombra dos bens vindouros. Agora Jesus de Nazaré veio em corpo. Nasceu de uma virgem. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E agora se coloca diante do Pai como um cordeiro, não para nos libertar da mão de Faraó, mas da mão de Satanás,
não nos tirar do Egito, mas sim do sistema mundo, transportando-nos do império das trevas para o reino do Filho de seu amor. Ou seja, o Senhor Jesus segue o padrão estabelecido pelo céu. Dentro do tribunal eterno só existe uma coisa que expia. No tribunal eterno só existe uma moeda que compra: sangue. Daí a expressão: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Alguém poderia perguntar, mas, pastor, ok, que bom saber que, de fato, nós somos comprados pelo sangue, mas isso não é Velho Testamento? Não. A Bíblia chama o Velho Testamento de sombra, que aponta a realidade. Ora, se existe sombra, precisa existir realidade. A sombra aponta. A expiação e o sangue derramado por animais eram sombras. Aponta para uma verdade. Aí eu pergunto a você, quem é o corpo de Cristo hoje na Terra? Quem é hoje que tem capacidade e poder como moeda de compra para se apresentar diante do tribunal eterno como mediador e dizer: eis-me aqui, em corpo me formaste. Remove a primeira para estabelecer a segunda. Foi o que Jesus de Nazaré fez quando veio ao mundo. O problema é que nós herdamos as promessas que de fato existem, estamos em Cristo e esquecemos que a carne que nos cobre para nada aproveita. Somos espírito, possuímos uma alma e moramos no corpo físico. Esse corpo é pó e ao pó voltará. Mas há algo precioso que anda nesse corpo que mantém ele vivo. É o sangue. E esse sangue, uma vez que nos tornamos em Cristo, faz parte direta de Cristo. É por isso que o livro de Atos mostra uma igreja operante e poderosa e transformadora. Uma igreja que não tinha limites. No mundo atual, há quem morra por 70 virgens e acaba no Gêena, no Hades, no inferno. Me refiro ao Islã. Mas, no plano de Deus, uma igreja que de fato é corpo de Cristo e anda nas pegadas do Mestre, está disposta a andar em outro nível. Jesus disse no Evangelho de João de que ninguém tem maior amor do que esse, de dar sua vida a favor dos seus amigos. Portanto, a vida está no sangue. E o amor, esse amor genuíno, o ágape, cobre multidão de pecados. A pergunta que se faz é: estamos hoje prontos, estabelecidos, para se colocar como sacerdotes que venham mediar a fim de que outros sejam restaurados? Será que podemos, de repente, seguir o passo e o princípio de Abraão, que quando ouviu dos anjos dizendo Sodoma vai ser pulverizada, ele disse: se tiver 50 justos? E o Senhor disse: por 50 a cidade não é destruída. Ele foi falando 40, 30, ele foi mediador, ele foi intercessor. Nós somos um reino de sacerdote. Nós temos diante de Deus, quando estamos em Cristo, vivendo uma vida justa, piedosa, santa, assim como os animais que não podiam ter defeito, nós podemos ser mediadores, nós podemos ser moeda de compra, nós podemos ser o justo pelo injusto, nós podemos, diante de Cristo, por meio de Cristo, como corpo de Cristo, ser resgatador. Inclusive, se você me permitir, olha o que Paulo diz aos Coríntios em sua carta, e agora nós olharemos bem para a realidade. Em 2 de Coríntios, olha o que o apóstolo Paulo fala para mim, para você, com respeito ao ato e o efeito de se colocar como mediador ou se apresentar como intercessor, como oferta de aroma agradável. 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 18, diz: ora, 2 de Coríntios 5, 18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que é o modelo, e nos deu o ministério da reconciliação, nos deu o sacerdócio, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo. Pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o texto diz que Deus nos entregou o ministério de que reconcilia, um ministério que traz para junto do Pai aqueles que estavam perdidos. Mas como é que eles são comprados? Como é que eles são adquiridos? E quando eu falo de sangue, eu falo de vida. Nós lemos Levítico. A vida está no sangue. O sangue é o objeto de expiação. Quando eu e você abrimos mão do mundo, da carne, do diabo, para viver uma vida piedosa, justa e agradável, nós estamos abandonando a vida carnal para se dedicar ao espiritual. Aquele que quiser ganhar esta vida, perdê-la. Aquele que perder essa vida por amor de mim, achá-la. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e siga-me.
O apóstolo Paulo descobriu algo muito poderoso nessa sombra e realidade. O apóstolo Paulo percebeu que aquilo que Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras no passado, pela lei, apontava a verdade em Cristo. E ele, Paulo, sabia que ele era corpo de Cristo. Assim também Pedro entendia. Para que nós possamos ter o depoimento de duas testemunhas, olha o que Pedro fala em sua carta. Se você puder me acompanhar, abra aí também em 1 de Pedro, por favor, capítulo 2. O tempo me é curto, eu quero deixar um princípio de compra no tribunal eterno. Por que nós temos hoje igreja abarrotada de pessoas e poucas pessoas que nasceram de novo? É preciso que alguém gere. Não esqueça, Jesus é o noivo, nós somos a noiva. No relacionamento entre Cristo e a sua igreja, o sêmen é a palavra. Quando a palavra do Senhor entra em nosso coração de verdade, nós engravidamos por amor às vidas, nós passamos transtornos. As mães que aqui tiveram filhos, as mulheres, podem muito bem definir o que é um corpo estranho do seu marido no seu corpo. Quanto ânsia de vômito, como angústia, muitas das vezes dificuldade para dormir à medida que a barriga cresce, toda dificuldade, mas depois que nasce uma criança, que alegria, que felicidade, porque nasceu alguém que agora eu posso dizer, sou mãe, sou pai, mas a aflição e angústia para gerar é extremamente grande. Lembra que Paulo disse aos Efésios, grande esse mistério, me refiro a Cristo e a igreja. Paulo entendeu isso e Pedro também. Em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21, diz assim, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Vou ler de novo. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 24. Carregando ele mesmo em seu corpo. Quem é o corpo de Cristo hoje? Não é a igreja? Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os vossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, por suas aflições, fostes sarados. 25. Porque estava desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes aos pastor e bispo das vossas almas. Como que houve a conversão? Por uma troca, por uma entrega, por uma substituição. E no texto do capítulo ainda 3 de 1 de Pedro, por favor, verso 18, diz assim, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E aí, se você puder me acompanhar em Filipenses, o apóstolo Paulo fala alguma coisa muito interessante. Ele diz que nós, servos e servas de Deus, não temos apenas a graça de ser salvo, mas também de ser moeda de compra. Filipenses capítulo 1, verso 29 diz, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de credes nele. Vou ler de novo. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente credes nele. Talvez seja por isso que em Atos dos Apóstolos, por favor, Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 5, a igreja do livro de Atos era uma igreja madura, estava em outro nível, vivia na integridade completa, a prática do que a lei apontava. Não era mais sombra, era realidade. Cristo em nós, a esperança da glória. Atos capítulo 5, verso 40 diz, chamando os apóstolos, açoitaram-nos, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, rindo, por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. Ou os apóstolos eram loucos, ou os apóstolos estavam completamente doidos, ou eles tinham clara consciência de que agora eles são a prática do corpo de Cristo andando sobre a terra. À medida em que a igreja era perseguida, apertada e angustiada, ela era uma moeda poderosa de compra, porquanto eu citei, mas agora leio.
Jesus comentando aos seus discípulos a respeito da sua obra e do seu poder de compra, ele disse em João, capítulo 15 da sua Bíblia, quando conversava em particular com seus apóstolos, dizendo para eles o seguinte, João, capítulo 15, verso 13 diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Repito, ninguém tem maior amor do que este. Então, maior amor é entregar, é ser alguém no lugar do outro. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Verso 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Dar a vida. E aí, se pegarmos de novo Pedro, por favor, eu preciso fundamentar tudo por quanto é um ensino sólido. Em 1 de Pedro, capítulo 4, o apóstolo, conhecedor dessa riqueza do sacerdócio real, prático, na igreja, sendo a própria igreja moeda de compra, por meio da mediação, por meio do sacrifício, por meio da oferta legítima de corpo de Cristo, aonde o diabo tem que calar a boca, porque não tem nada a dizer a respeito de uma igreja nesse nível. 1 de Pedro, capítulo 4, diz assim o verso 8, acima de tudo, porém, tendes amor intenso uns para com os outros. Guarde aí, ó. Porque o amor cobre multidão de pecados. Acima de tudo, porém, tendes amor intenso uns para com os outros. Porque o amor cobre multidão de pecados. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar sua vida a favor de seus amigos. Quando eu estou disposto a doar a minha vida, essa moeda de compra no tribunal eterno ganha, cobre, purifica, restaura multidão de pecados. Indo um pouco também no texto que seria o fundamental, em 2 de Coríntios, por favor, quero usar o pouco tempo que nos temos pela manhã para nos fazer uma reflexão. 2 de Coríntios, capítulo 4. 2 de Coríntios, capítulo 4. Diz assim a partir do verso 5. 2 de Coríntios 4, 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Escute aí, por favor, preste atenção. Porque Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz. E é fato, né? Nós rodeados de fraqueza, lixo na carne, mas tem o sangue que anda em nossas veias. Porque Deus nos disse, de trevas resplandecerá a luz. E Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Verso 7. Temos, porém, este tesouro, do qual estou repartindo, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha o verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Verso 9. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida, o morrer primeiro, a vida depois, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. 11. Porque nós que vivemos somos sempre entregue à morte, porque nós que vivemos somos sempre entregue à morte como oferta, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Olha a troca. Em nós opera a morte, aflição, angústia, mas a moeda compra. Cristo está em nós, mas em vós a vida. 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei. Por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Verso 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundante ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. 16. Por isso, não desanima não, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, a carne, o corpo, se corrompa por aperto, perseguição e aflição, contudo, nosso homem interior, espírito e alma se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Verso 18.
não atentando nós nas coisas que se veem. Se ficar olhando para o que vê, você vai achar que está perdendo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais. As que se não veem são eternas. E aí o apóstolo Paulo, enfatizando ao seu filho na fé, Timóteo, lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, ele diz 2 textos interessantes. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, diz assim para Timóteo: participa dos meus sofrimentos. Participar de sofrimento? Será que Paulo está com alguma dificuldade? Não, pelo contrário, está cheio de compreensão do que de fato Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras, pela sombra, apontando a realidade. 2 Timóteo 2, verso 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Verso 4. Nenhum soldado em serviço, e eu e você estamos em serviço a favor do reino, envolve-se em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Existem normas de condutas para se lutar. E aí, em 2 Timóteo 4, capítulo à frente, 2 capítulos, na verdade, Paulo usa um termo interessante, está perto da morte, e usa essa frase enigmática. 2 Timóteo 4, nós lemos sempre e lembramos sempre do verso 5, mas eu quero ler o 5 e o 6. Tu, porém, sê sóbrio, Timóteo, em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente seu ministério. Agora, verso 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Que linguajar é esse? E o tempo da minha partida é chegado. Estou sendo oferecido em libação e o tempo da minha partida é chegado. O que seria libação? Oferta no altar, derramamento de sangue pela causa, entrega da sua própria vida a favor da causa. Quero ler o último versículo com você em Gálatas, capítulo 4, onde Paulo chama o ato e o efeito de gerar para ele. E ele usa um termo interessante, a igreja em Gálatas. Gálatas, capítulo 4, verso 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Meus filhos, por quem de novo sofro. Quando que ele sofreu as primeiras dores? Para que você pudesse aceitar a Cristo. E agora ele diz que sofre mais dores, para que nós possamos ser formados em Cristo. Deixa eu tirar a síntese de tudo que nós lemos. Na Páscoa, que traremos à memória como um portal aberto de sacrifício, de redenção, de vitória, Deus ensinou um valor espiritual. Ele disse a toda a nação de Israel e também a nós: eu resgato, eu compro, eu salvo, eu vou redimir, eu vou transportar e vou libertar por meio de substituição e por derramamento de sangue. Mandou colocar nos umbrais da porta dos hebreus, nas janelas, e através da carne sacrificada do cordeiro e do sangue aspergido, eles foram salvos do anjo da morte. Ora, era sombra, não é? Qual é a verdade disso? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele derramou o seu sangue no Calvário. E o seu sangue foi colocado no altar, depositado diante do Eterno. Não no tribunal ou no tabernáculo terreno, mas no tabernáculo eterno. E o Pai disse: assenta-te à minha direita, filho, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. E aí Cristo, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus vivo, o corpo é a igreja, ele é o cabeça. E ele, através do seu corpo na terra, que é a extensão da sua obra, ele faz um processo de moeda de compra, quando ele encontra pastores, mestres, evangelistas, bispos, homens dedicados a Deus, que de fato estão derramando a sua vida dia após dia, com uma vida justa, temente, com jejuns, orações, obrações, libações, o Senhor vai resgatando, comprando, formando, gerando. Inclusive, se eu não me engano, o bispo citou ontem, são os pais que entesouram para os filhos, bispo. Se são os pais, os filhos herdam
aquilo que os pais proporcionam. Ora, nós somos a igreja, o corpo de Cristo. E a pergunta que eu faço é: cadê os dirigentes que estão dispostos a morrer a cada dia? Em nada considero preciosa a minha vida, contudo que cumpra o ministério que recebi do Senhor, de dar testemunho das boas novas, de ser uma oferta de libação, de ser alguém que se coloca como mediador, intercessor, talvez pela madrugada, como o bispo cansa de dizer, orando, dizendo: perdoa Júlia, perdoa José, perdoa fulano. E muitas vezes, por causa disso, padecemos, somos afligidos, em nosso lar somos angustiados, mas não angustiados porque roubamos alguém, ou matamos alguém, ou ferimos alguém, ou defraudamos alguém, mas porque nos tornamos oferta de aroma agradável. De fato, um cordeiro unido em Cristo. Não é à toa que na Santa Ceia ele diz: comando e bebendo. Quando comer deste corpo e beber do sangue, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Anunciar a morte do Senhor até que ele venha, porque nós estamos em Cristo. Estamos unidos com Cristo na aflição, na angústia, na dor, mas também na glória, na ressurreição, no poder. A pergunta que se faz é: por que hoje está lotado e pouco nascimento? Porque tem poucos à disposição de gerar de novo filhinhos, sinta as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Dores e aflições são as marcas para restaurar. E alguém pergunta: mas como isso? Que loucura! Ei, o Deus que servimos é extremamente sábio. Satanás colocou a semente do pecado na carne, e Deus encontrou na carne o sangue. Então ele ensinou o apóstolo Paulo, quando ele foi levado até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, dos quais não é lícito ser dito. Ele disse: Paulo, por causa da grandeza da revelação, eu coloquei um espinho na carne. E Paulo rogou por 3 vezes, dizendo: Senhor, afasta a aflição, a angústia, a dor. Ele falou: não, Paulo, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo enlouqueceu. Aí, bicho, Paulo ficou louco. Ele disse: então mais me alegrarei nas injúrias, nas calúnias, nas defamações, porque quando sou fraco é que sou forte. Aí está o segredo de trazer vidas e ministério e igrejas para transformar e nascer de novo. Quando existe alguém disposto a gerar, ser alguém que engravida pela semente da palavra e gera pessoas, transforma pessoas. A pergunta que eu quero lhe fazer é: você é daquele que senta para receber a bênção e a vitória, já tem 20 anos de igreja? Ou você está disposto agora, uma vez que foi agraciado pelo amor de Cristo, a bondade do Mestre, a salvação, e você está tão cheio dele que está disposto a dizer: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Pai, tem misericórdia. Pai, abençoa-os. Quantas vezes, bispo, você conta histórias de que o seu filho, o Bruno, te trouxe alguma dificuldade, você sabe referência por quê, mas você ia lá muitas das vezes, mesmo contra a tua natureza, e perdoava, e orava, e clamava, e suplicava. Enfim, a cobertura se tornou real. A cobertura que uma vez foi feita 2, 3, 4, 5, 10 vezes, em vez do raio cair na cabeça dele, caía na sua. Mas, por sua vez, depois de muita dor, de muita aflição, barriga grande, 9 meses, você virava de um lado do outro, aflito. Mas depois, quando nasceu um filho, ninguém pode tirar a alegria, né? Sua alegria de ver quando ele entra pelo altar e diz: aqui estou, Pai, me perdoa. Mas alguém estava para gerar, seja a sua súplica ou de qualquer um outro, ou a vida piedosa de qualquer um outro. A moeda de compra no mundo espiritual, no tribunal eterno, é vida, é sangue. Porque nós temos igrejas lotadas e poucas igrejas transformadas, porque não há quem gere, não há quem engravide para gerar, não há quem diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus disse no Getsemane: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. E o pai falou: certamente, filho, tu aprendeste durante a lei da Torá que todos os sacrifícios conduziam-os a mim. Não posso fazer isso. Você precisa ir até o fim. Então ele disse: Pai, não faça a minha vontade, a tua. Eis-me aqui, eu me entrego. E é por causa da entrega dele que eu e você estamos aqui. É por causa da entrega dele, é por causa da Páscoa que Cristo Jesus fez por nós, que nós nos louvamos, agradecemos, somos felizes e temos a certeza que se nossos dias chegarem ao fim hoje, seremos transportados para as mansões celestiais. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nem perigo, nem espada, nem coisa do presente, nem do porvir, porquanto ele, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, nos colocou diante do Pai, justificados, santificados, redimidos, porque ele entregou-se a si mesmo. Ele deixou os seus passos
para que nós possamos seguir. Então, bispo, muitas vezes sua aflição, sua dor é oriundo do pecado que nos investe na carne, talvez, mas grande parcela dela é carregar a culpa de outros, a aflição de outros, as injúrias de outros. Mas também tem uma coisa, tem vida. Quando toca, transforma. Quando toca, tem diferença. Quando fala, tem diferença. Parece que sai vida da boca e as pessoas dizem, você fala diferente, eu entendo. É porque há um peso de piedade, há um peso de sacrifício, há um peso de justiça operado por Cristo em nós, a esperança da glória. Então, queridos, no tribunal do apóstolo Michel, dito ontem, há algo poderoso que compra vidas. É o derramar da nossa vida, é o derramar do sangue. Eu não sei se nós chegaremos ao ponto de ser sacrificado em libação, como Paulo diz, ou sacrificado numa cruz. Mas fato é de que a cada dia nós deveríamos morrer para a discórdia, para a contenda, para a prostituição, para a impureza, para a lascívia, para a glutonaria, porque uma vez que eu mortifico, eu estou sem defeito em Cristo, posso ser oferecido por oferta de aroma agradável. É por isso que um certo dia, alguém foi apedrejado chamado Estevão. Sabe quem segurava as vestes de Estevão? Um moço chamado Saulo. Veste fala de obra. Então Deus falou, vamos pegar as obras de Estevão e cobrir Paulo e comprá-los para nós, e não há diabo, não há demônio que impeça. E um dia Jesus apareceu no caminho de Damasco e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Te escolhi e te comprei com sangue. Nós precisamos entender que nós somos uma moeda poderosa de troca quando andamos em novidade de vida. Então há um fim na piedade, há um fim no ato de justiça, há um fim na santidade. Por isso nós lemos o texto de Hebreus, quando Jesus falou, sacrifício de oferta não quiser, em corpo me formaste. Remove o primeiro, estabelece o segundo. Tudo era sombra, que aponta para uma realidade, o qual somos nós, o corpo de Cristo, a igreja que anda na terra. Por isso Paulo disse em Colossenses 24, que ele restava cumprir e carregar no seu corpo os sofrimentos pela igreja. É por isso que o Senhor Jesus e o Espírito Santo exalta por Paulo a igreja de Tessalonicenses. Bispo, já percebeu que na igreja de Tessalonicenses não há nenhuma advertência ou correção? Por quê? Recebeste a palavra debaixo de muita perseguição e aflição, se tornaste modelo em toda a Macedônia e Acaia. E aí Paulo sabe o que ele prega sobre o assunto? Sobre arrebatamento e vinda. Porque não precisa falar de correção. Porque aquela igreja está andando num padrão altíssimo de qualidade. Então não tem correção, só tem consolo, só tem ensino de esperança. Então Paulo disse de forma muito clara e poderosa, estou sendo oferecido em libação e o tempo da minha partida é chegado. Que homem à beira da morte fala que está sendo oferecido em libação, senão aquele que tem convicção perfeita de que a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória incomparável acima de qualquer ideia ou pensamento. A pergunta que fica é, no tribunal eterno podemos comparecer para resgatar vidas? Podemos comparecer para mudar a história de pessoas? Porque o que nós fazemos hoje ecoa na eternidade. O que fazemos hoje é alto padrão de cooperação em Cristo para resgatar de vidas, transformar vidas, homens que se colocam para transformar vidas. O segredo está em estar em Cristo, em comunhão com Ele, em articulação de mediador, sacerdócio, oferta, tabernáculo, para diante dele se apresentar e dizer, Senhor, se tiver 40, 30, 20, por amor a Ele, não destrua a cidade. E a Bíblia diz, busquei um homem que se colocasse na brecha a favor da cidade, pelo que ninguém encontrei. Eu espero que Deus encontre. Eu acho que encontrou em primavera aí. Eu espero que Deus encontre em cada região, em cada cidade, em cada local, homens e mulheres que digam, eis-me aqui, não importa a aflição, a angústia, porque a minha tribulação produzirá um peso de glória incomparável. E hoje, nesse momento, resgatará homens e mulheres para o reino dos céus. Eu quero terminar fazendo apenas um pensamento de ideia. Pergunte a você mesmo o que houve com o ministério diante do trono. Eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Márcio Valadão, um homem piedoso, bispo, um homem dedicado. Mas quando ele teve que entregar o bastão, pela idade, por tudo que passou, eu não preciso dizer, acabou o sacrifício, acabou a oferta, e o restante você já sabe. Nós precisamos de ter homens piedosos. Quando eu vejo o bispo dizer assim, estou quase terminando o tempo, eu fico pensando, Deus levante alguém no mesmo espírito, porque senão a igreja não prevalece. É
necessário que alguém seja a realidade da sombra da qual Deus apontou de muitas formas, de muitas maneiras. Os cordeiros, os bodes, as ovelhas, eles não falavam, não era um culto racional. Da expressão, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente pela lavagem da água, pela palavra, até que possamos ser como Cristo, a esperança da glória. Pergunto, morrer por Alá tem 70 virgens, será mesmo? Ou é o inferno e o lago de fogo? Agora, morrer por Cristo é resgatar almas. Entregar-se por Cristo é andar segundo a norma. Nenhum soldado em negócio se envolve com esta vida. Ele tem que satisfazer quem o arregimentou. Quem arregimentou o Rinaldo? Jesus. Quem chamou o Cristiano? Jesus. Quem chamou o Neemi? Jesus. Quem chamou a Andréia? Jesus. Olha, quem chamou a Neuza? Jesus. Ora, se Jesus chamou a cada um de nós e nós estamos nele, nós somos poderosa moeda de troca e de compra quando estamos à disposição de fazer aquilo que ele deseja e quer. Compre sua vizinha, compre seu pai, compre sua mãe, entregue-se como oferta de aroma agradável, a fim de que outros sejam resgatados pela sua vida piedosa, sua vida de santidade, sua vida de justiça, porque Cristo opera em ti por meio do Espírito Santo. Você é o corpo de Cristo, você é a extensão da sua obra, você pode, em nome de Cristo, se apresentar diante do tribunal eterno, porque ninguém tem maior amor do que esse, de dar sua própria vida a favor dos seus amigos. Começando a amar pela família, mas depois o amor nos constrange e nós estendemos para outras famílias, talvez para o bairro, talvez para o município, talvez para o estado, talvez para o Brasil. A verdade é que Deus está buscando em nosso meio alguém que esteja disposto a estabelecer no tribunal eterno uma moeda de compra. E a moeda de compra está no seu corpo. Existem alguns litros aí. É o sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Fica uma reflexão. Baseado naquilo que eu ouvi ontem do tribunal, nós temos uma moeda que pode ser transformadora, a vida entregue a favor da causa. Então, irmã Noemi, irmã Andréia, pessoas que eu não conheço, mas estão aparecendo aqui no vídeo, a vida de vocês de piedade, de santidade em Cristo, de abstinência de coisas que são até lícitas, tem um fim poderoso. Através da sua vida de humildade, simplicidade e oração, outros serem transformados, outros serem tocados. Eu termino aqui fazendo a lembrança, o bispo estava aqui na minha sala, quando o profeta Patrick, falando um pouco a respeito do que acontece nessa sala que eu estou aqui, que tudo começou nela, ele disse assim, se Deus está aqui, eu quero dizer que Deus ouviu a oração da Francisca Cândida e da dona Ignez. E ele perguntou, estou certo? Eu falei, dona Ignez, sim, era minha avó. E ele disse, se a outra não for alguma coisa tua, não há profeta aqui. Esperei terminar tudo que ocorreu e entrei em contato com a minha sobrinha, que é filha do meu irmão. Ela tem costume de estudar a genealogia da família. Eu perguntei para ela, tem alguma Francisca Cândida na família? Ela foi lá, olhou e falou assim, tem. É a avó da nossa, que era minha mãe. Dona Francisca Cândida, segundo a palavra do Espírito Santo para o Patrick, já orava. E Dona Ignez também. E por isso eu e minha casa servimos ao Senhor hoje, porquanto alguém estava na brecha para fazer a diferença. Hoje, a história é diferente. A minha avó Ignez fugiu de um município do Rio para ficar com meu avô, o Augusto, de forma errada e frágil. Se converteu depois, é verdade. Mas a Francisca Cândida era alguém que orava. E agora, em vez de ter uma família maluca como essa que eu estou citando, agora não. Agora o Cristiano casou virgem com a Fernanda. E aí a Fernanda casou virgem com o Cristiano, que teve a Rebeca. E se Deus nos der graça, a geração foi transformada até 1000 gerações daqueles que obedecem. É assim que Deus faz a mudança. Tem que sempre alguém estar na brecha. A pergunta que fica é, no tribunal eterno, você está na brecha ou está preocupado com a sua vida? Está na brecha ou está preocupado apenas com as coisas que você pode adquirir em vida? Ei, lá em cima, carro não vai, casa não vai, o que vai lá para cima é aquilo que você opera por intermédio de Cristo na sua própria vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero ter contribuído. Shalom a todos. Que a palavra fique no coração de vocês. Deus gere
homens e mulheres comprometidos pela causa e dispostos a fazer o que for necessário para resgatar vidas e contribuir decisivamente para o reino dos céus. Tá bom? Um abraço, bispo. Prazer em revê-lo. A todos os demais, um abraço. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que eu estou aí no horário, exatamente no crivo. 7 horas para cumprir aí o que foi pedido e determinado. Tá bom? Um abraço a todos. Obrigado pela oportunidade de nos ouvir. É óbvio que tem muito mais a falar, mas o tempo nos é curto. Eu acho que aquilo que foi comentado já foi suficiente para que todos vocês possam ter uma ideia que podem fazer diferença, e muita diferença, na família de vocês, na casa de vocês, no bairro de vocês, desde que vocês estejam dispostos a se colocar na brecha no lugar de outros. Às vezes não é entregar a vida por completo numa cruz, mas entregando dia após dia em sacrifício, em jejum, em oração e piedade, vai fazer um resultado fascinante e poderoso diante do tribunal eterno. Um abraço a todos, ao apóstolo Alvanor Ricardo, que eu falava Ricardo Alvanor, ele falou, meu nome é Alvanor Ricardo. Então, Alvanor Ricardo, que esteve aqui conosco, falando de adoção, de paternidade, que Deus abençoe a todos, obrigado pela oportunidade, shalom, se Deus nos permitir, até a próxima. Shalom. Ei, pastora Leila, já começou a sair microfone. É. Glória a Deus. Deus abençoe o apóstolo Cristiano. Ouvir o Cristiano é renovar a escritura dentro da gente, né? Que ele é 100% bíblico. Eu gosto de ouvi-lo, que o que ele nos ensina tem fundamento. Nós estamos numa pequena maratona, né? De experiência, de sobrenatural nesta semana, onde, conversando com o apóstolo Cristiano, ele já estabeleceu que nós faremos sempre na semana das festas bíblicas, do calendário bíblico, essa semana aqui de encontros pela madrugada. E talvez até a gente estenda mais dias, né? E que esses dias aqui não impeça você de estar orando, tá? Não substitua o seu tempo de oração por pregação. É importante a pregação, mas o que digere a pregação em você é o seu tempo de oração. Senão você fica só filosofando aí. Sabe demais e não consegue transmitir nada ou viver. Porque a oração é como a fervura da panela, que vai dissolver a matéria para que o seu corpo, o seu espírito, possa receber e ser fortalecido por ela. Só ouvir, ouvir, ouvir pregação, você fica cheio de fé, sem ação. E o que nós ouvimos hoje é que nós precisamos ter uma ação de nos entregar, de aceitar. Paulo disse, eu me consumo e vou me deixar ser consumido. Eu me desgasto e me gastarei para que Cristo seja conhecido. Faça isso, e eu sei que todos aqui estão aqui com essa consciência, fazendo por sua casa, fazendo por sua família, fazendo pelo seu cônjuge, fazendo pelos seus filhos, fazendo pelos seus amigos, fazendo pela sua cidade, pela sua igreja. Não pense que você é o único que tem que sofrer ou que você tem que lutar. Você encontrou o que de fato vai ter relevância na eternidade. Se colocar no lugar daqueles que não entenderam, que não se posicionaram. Essa é a essência do que nós ouvimos nesta manhã. Se eu estou disposto a ser parte do sacrifício, por fazer parte do corpo de Cristo. Então, às vezes, a gente encontra pessoas que ele está fazendo a coisa certa, mas na hora de se expressar, ele peca. Por quê? Por que que só eu na minha família tenho que sofrer para buscar Deus, os outros não querem? Porque você entendeu o chamado e você se posicionou como alguém que foi escolhido.
Isso não é. Já imaginou se Pedro dissesse: não, eu não vou, não. Por que que só eu tenho que morrer crucificado? E os outros? Por que que o apóstolo João não morre crucificado? Aí o outro dizia: por que que eu tenho que ser cerrado pelo meio? Por que que eu tenho que ser decapitado? Por que que eu tenho que ir para as masmorras? Porque eu entendi e me posicionei como membro do corpo de Cristo para salvar os outros. Isso é simples de você observar. Quando você aceita ser a oferta que vai produzir cheiro suave. E muitas vezes o nosso posicionamento fala muito maior no mundo espiritual do que as nossas orações. Porque tem gente que só faz aquela oraçãozinha técnica, que é essa que nós estamos fazendo aqui no final das nossas lives. Olha, a gente não vive só dessa oração. A gente não vive só da oração para comer. Ah, Senhor, abençoe essa comida, abençoe esse dia, abençoe essa família, abençoe quem não tem comida. Não, irmão, isso é coisa técnica. Há de ser consumido. Então, gastar e se deixar gastar. Investir. O apóstolo Cristiano fez menção aqui que lá em cima não levamos nada. Não levamos carro, não levamos casa. Por isso que muitas vezes eu, particularmente, entendo que não há dificuldade em você se colocar diante de Deus, não só com quem você é, mas com o que você tem. Por quê? Porque toda forma de entrega, toda forma de renúncia, toda forma de negação, seja a si mesmo, como a coisas que você governa, tem um peso espiritual e produz vida. É natural, é lento, mas é real. Com o tempo você vê nascer, com o tempo você vê o fruto. Quando a minha netinha estava na UTI, ela ficou quase 70 dias na UTI, é que eu fui perceber a dimensão daquilo que eu já tinha produzido, sendo tão mínima, pastora Cristiane Maria, lá de Araputanga, por ser tão mínimo que eu já tinha feito, eu comecei a receber telefonemas, palavra de consolo, orações, intercessões de lugares, de pessoas que eu nunca imaginei que tinha algum sentimento ou que eu já tinha o servido de alguma forma. Aí a pessoa disse: olha, o senhor esteve aqui em tal tempo, o senhor deu essa palavra, o senhor me deu uma oferta, o senhor fez isso por mim. Aí eu falei: meu Deus, eu achei que eu não tinha feito nada ainda. É insignificante pela demanda que nós temos. Às vezes, quando olhamos para nossa casa, olhando para nossa família, pessoas tão perto de nós que ainda não se rendeu, que ainda não compreendeu, que ainda não abriu a mente. Mas vale a pena cada dia, cada renúncia, vale cada entrega, cada choro, cada lágrima. Eu vou sendo consumido, mas alguém está sendo gerado, o entendimento está sendo gerado, uma transformação está sendo gerada, um coração está sendo quebrantado, há uma alma que está sendo convertida mediante eu participar do sofrimento de Cristo, da entrega de Cristo. Não é nada demais. Nós não estamos fazendo nada extravagante. Nós só estamos aceitando ser parte do corpo de Cristo, que é entregue por vós. Está escrito. Se o corpo de Cristo é entregue por vós, quem é esse vós? Aquele que vos rodeia, aquele que faz parte da promessa. E quando alguém decide ser o canal para que o outro seja salvo, para que o outro alcance a verdade, o apóstolo fez uma menção ali. Eu estou num aperto terrível, porque quando eu conto que eu quero parar de pastorear, eu quero cumprir um princípio, que eu já estou atrasado. Porque, biblicamente, você vai ver o princípio que o sacerdote que estava bem preparado, ele começava aos 30 e parava aos 50. Eu estou hoje, eu julgo estar hoje, pastor Leandro, lá de Itaberaí, eu julgo estar hoje na condição que eu devia estar começando. Então, o que eu vivo hoje, o que eu entendo hoje, o que eu pratico hoje, eu devia ter 30 anos, 29 anos, estar com esse entendimento, com essa estrutura, para me começar o ministério
e chegaram onde eu estou hoje. Infelizmente, não houve escola. As pessoas entram muitas vezes no ministério para levar vantagem. Ele vê uma fonte de arrecadação e o ministério, o evangelho não é isso. E eu vou parar para pegar uma tarefa muito maior do que essa. Porque é mais fácil pastorear 100 crentes do que 10 pastores. Eu estou para dizer que é mais fácil pastorear 1.000 crentes do que 10 pastores. Por quê? Porque quando você vai trabalhar com aqueles que já ocupam a autoridade, é muito mais difícil lapidar o cerne do que lapidar a casca. Então, e com o cerne você tem que ter muito mais estrutura, muito mais habilidade. Então, eu vou parar de uma tarefa local, mas o peso está muito maior. Olha, quando o dia que eu olho, eu já não tenho mais aonde Deus pintar o cabelo, né? Já foi tudo com, com essa angústia, com esse sofrimento. Mas faz parte. Se o seu evangelho que você vive não te traz angústia, não te faz chorar, não te faz sentir pequeno pelo tamanho da responsabilidade, é que essa pessoa ainda não assumiu a sua posição no corpo de Cristo. No corpo de Cristo, nós somos e sentimos, percebemos que somos consumidos dia após dia. Só que essa entrega, essa renúncia, essa dor, essa pressão que nós passamos, que o apóstolo falou bem, parece a dor de parto, parece que está para. A mulher que vai dar à luz parece que ela vai morrer, ela dá o último grito de desespero. Eu já participei, mas eu já ajudei a fazer parto. Eu não sou parteiro, mas já ajudei a fazer parto. Segurar, botar a toalha na boca da mulher para ela morrer. E ela gritar, ela morre. Aí o menino nasce. Então, quando a gente parece que a gente está suportando mais a aflição ministerial, da intercessão, de lutar pelo cônjuge, de lutar pelos filhos, de lutar por alguém que você ama, de tentar resgatar alguém que está nas drogas, na prostituição, enfim. Cada um se posiciona num lugar. Quando você pensa, eu não suporto mais. Aí vem a vida. Por quê? Porque a sua força, o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas eu tenho que me colocar até o nível de ser consumido. Quando parece que a gente está desmaiando, está morrendo, eu não aguento mais. Irmão, como pastor, eu sou. Vocês não veem eu expressar a fraqueza, eu contar lamúria. Ai, ora por mim, eu não estou suportando. Irmão, eu já pensei de largar. Quase todo dia eu penso em meter o pé pelas mãos, chutar, falar, vou trabalhar de pedreiro, vou fazer qualquer outra coisa. Por quê? Porque esse é um sinal de que você está no lugar certo. Porque quem não está. Olha, quem está achando que está no Evangelho e que é só mil maravilha, que é só aloe viú. Não, irmão, esse não entendeu nada. Isso é um carrapato no corpo. O boi está padecendo, mas ele está engordando, né? O corpo está diminuindo e o carrapato está crescendo. Não, irmão, eu não sou carrapato no corpo de Cristo, eu sou parte do corpo de Cristo, aonde eu preciso me posicionar para ser consumido, para que vidas sejam geradas. Esse é um princípio eterno. A substituição, o justo pelo injusto, o santo pelo pecador, aquele que é por aquele que ainda não é, até que Cristo seja formado em vós, seja em alguém perto ou seja em alguém longe. Alguém se entrega para ganhar os africanos, alguém se emprega para ganhar os asiáticos. Aqui na minha cidade está convalescendo com uma enfermidade final de vida, o sogro de um dos maiores missionários que eu conheço no mundo, que é o pastor Silvio, lá do Nepal, que tem o projeto As Meninas dos Olhos de Deus. Esse homem saiu de Primavera do Leste, há 30 anos atrás, e se entregou completamente, ele e a esposa, para gerar as meninas dos olhos de Deus, que é a compra das meninas que eram traficadas para prostituição na Índia, no Nepal, em boa parte da Ásia, e eles foram para lá. E eles já restituíram centenas e centenas e centenas. Sabe o que eles têm hoje? Eles estão aqui na cidade, esperando
o pai da professora Rose, o sogro do pastor Silvio, que está hospitalizado, em últimos dias morrer. Já faz dias que eles estão aqui, porque não há esperança de vida, de saúde, de idade. Sabe o que eles têm? O que o sogro aqui deixou para eles. O resto eles consumiram tudo em missões nos últimos 30 anos. Mas tem muitas almas, muitas vidas, muitas famílias constituídas, restituídas lá na Ásia, através da vida deles. Seja longe, ou seja perto, ou seja dentro da nossa casa, é aonde começa. Meu marido não quer, mas eu estou me posicionando. Eu estou amando a minha casa como Cristo me amou. Meus filhos não querem, eu estou amando os meus filhos como Cristo me amou. Ah, meus parentes não querem, eu estou amando os meus parentes como Cristo me amou. De vez em quando a gente dá uns enroscos, assim, a gente tem que dar uns confrontos, mas você não desiste, viu? Viu, André? De vez em quando a gente tem que pôr o dedo na cara, mandar tomar vergonha, mas faz parte da nossa natureza porque a gente está junto com Cristo. Então a gente faz a parte correta, de vez em quando a gente escapa também um dedo na cara, um confronto, faz parte da vida e nós vamos chegar lá. Amém? Deus abençoe muito vocês. Vamos terminar orando ao Senhor, apresentando esse dia diante do Senhor. Amanhã nós temos mais um encontro aqui, poderoso. Eu só estou ficando no aperto, né? O que eu vou falar no último dia? No último dia eu vou fazer igual a Jesus, né? Achar um jeito de multiplicar a água em vinho, né? Fazer um milagre e dizer mais nada, porque Deus está amassando a gente aqui desde o primeiro dia. E vamos sair daqui com um óleo mais precioso. Amém? Pai, nós te damos graça neste dia. Obrigado, Senhor, pela vida do apóstolo Cristiano, este homem que tem se colocado, como se posicionado, como alguém numa torre de vigia, aonde ele ouve o Senhor, transmite a tua palavra. Que ele continue, Senhor, sendo esse intercessor ministerial, esse intercessor para a sua comunidade, esse intercessor para a sua família, para a sua casa. E que cada um de nós aqui nesta manhã possamos, Senhor, tirar proveito daquilo que o Senhor nos ensinou, nos exortou nesse dia. Que nós possamos nos apresentar como libação, como uma oferta de cheiro suave. Que tudo que fizermos, que tudo que projetarmos, todas as nossas ações, todas as nossas entregas, todos os nossos esforços, todo o nosso entendimento, nós queremos oferecer ao Senhor para que seja como instrumento para que o corpo de Cristo seja formado sobre essa terra, para que homens, mulheres, de perto e de longe, da nossa casa, da nossa família, da nossa comunidade, possa conhecer ao Senhor pelo nível de entrega, de oferta que cada um de nós estamos dispostos, Senhor, como nesta manhã, que muitos aqui poderiam estar ainda no seu leito, tendo o seu último sono da madrugada, mas renunciou à sua cama. Parece ser pouco, mas se nós fizermos em muitos, também é um sacrifício precioso de estarmos aqui para reverenciar ao Senhor, a tua palavra, sermos exortados, ensinados por esta manhã. Durante este dia, nós vamos nos dedicar, Senhor, a renunciar o mundo, a renunciar o pecado, a renunciar os prazeres, a renunciar, Senhor, até muitas vezes o lazer, o descanso, para nos posicionar, para que o Senhor, através de nós, possa exalar a essência e gerar vidas para o reino do Senhor. Pai, eu oro abençoando cada um dos teus filhos, das tuas filhas, aqui ministros do altar, sacerdotes, sacerdotisas, homens que carregam, Senhor, uma incumbência profética, homens que carregam, Senhor, uma autoridade apostólica, homens que carregam a essência, Senhor, do ensino da palavra, que nós possamos, Senhor, nos entregar como o Senhor foi entregue, para que de nós seja extraído, Senhor, aquilo que vai produzir em outros a vida, e não só a vida natural, mas a vida eterna. Eu me coloco, Senhor, mais uma vez, não querendo, Senhor, jamais
me comparar a Paulo, mas dizendo, Senhor, eu quero ser gasto, eu quero me gastar com tudo que tenho, com tudo que sou, com tudo que sei, com tudo que o Senhor me confiou, para que o reino do Senhor seja estendido, para que o reino do Senhor seja estabelecido, que através da minha vida, Senhor, eu possa ser um canal de bênção para esses pastores que caminham comigo, aliançados comigo, Senhor, ainda que nós nos comunicamos pouco, mas a essência que está sobre a minha vida possa alcançar suas casas, possa alcançar sua família, a bênção, a prosperidade, a autoridade, a unção do Senhor possa recair sobre cada um deles, Senhor, que aliançados comigo, sejam, Senhor, pastores ou não, Pai, a comunidade que eu pastoreio, Pai, que eu possa ser consumido para que ela possa ter vida, que eu possa ser consumido, Senhor, para que a minha família possa ter vida, a minha esposa, os meus filhos, aqueles que me cercam, os pais da minha esposa, Pai, a nossa casa, a nossa família, para que nós possamos dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, e que eu possa ser, Senhor, esta entrega, esta oferta de cheiro agradável ao Senhor todos os dias, para o Brasil, para as nações, para a nossa família, em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, um dia de vitória. Assim oramos como Jabes. Abençoa-nos nesse dia, alarga as nossas fronteiras e coloca, Senhor, em retirada, em derrota, os nossos inimigos. Mais um dia, Senhor, o Senhor fez, preparou, por isso nós estamos alegres. Obrigado, Senhor, por esse dia. E assim eu os abençoo, Senhor. Até o próximo encontro, em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Que Deus abençoe. Tenha um bom Amém. dia e que você possa exalar durante esse dia um cheiro suave. Pastor, foi um dia pesado, chorei. É, bom perfume. Pastor, olha, tá pesado aqui, tá angustiante. Bom perfume. E essa é a essência que vai preparar a noiva, vai adornar a noiva e nós vamos ser vitoriosos. Que Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida Amém, bispo. do Amém. apóstolo, do apóstolo Alvanor. Deus abençoe muito a casa do apóstolo Cristiano. Amanhã é o apóstolo, nem olhei o cartaz, mas é um apóstolo. Amém. Deus abençoe. Até Amém. amanhã. Shalom. Shalom.